Escureceu no céu, chuva não desceu. A natureza estava pra se alegrar, mas de repente o sol reapareceu, ardendo no asfalto, queimando o ar. De repente o sol reapareceu, ardendo no asfalto, queimando o ar. Tá bonito pra chover, quero ver água rolar, lavando o céu e a terra, levando o rio pro mar. Tá bonito pra chover, quero ver água rolar, lavando o céu e a terra, levando o rio pro mar. Oh, chuva caiu no alvorecer, foi o choro da madrugada, porque o sol tinha que nascer. Oh, chuva caiu no alvorecer, foi o choro da madrugada, porque o sol tinha que nascer. Tá bonito pra chover, quero ver água rolar, lavando o céu e a terra, levando o rio pro mar. Tá bonito pra chover, quero ver água rolar, lavando o céu e a terra, levando o rio pro mar. Lavando o céu e a terra, levando o rio pro mar. Lavando o céu e a terra, levando o rio pro mar. Levando o rio pro mar, levando o rio pro mar, levando o rio pro mar. Boa noite para quem é da noite, por aqui ainda é dia. Eu gravo esse vídeo nessa tarde nublada e ofereço essa canção que chama Tá Bonito Pra Chover, ao retorno de mais uma temporada do Debauches Primavera. Escrever tem território? Olá, minha gente, boa noite. Como é que estão vocês aí desse outro lado dessas telas? Muito contente em estar aqui novamente para começar mais uma temporada desse projeto Debauche de Primavera. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana Valente. O projeto do Debauche de Primavera é um presente a mim mesma. Esse projeto começou no dia do meu aniversário, gente. Aniversariei dia 20 de maio. E, para mim, é uma grande festa poder comemorar o meu aniversário agradecendo essa figura de linguagem que eu acho incrível, gente, que é a ironia, né? Debochar, para mim, tem a ver com ironizar, né? E para a gente poder ironizar de uma maneira consciente, responsável, eu entendo que a gente precisa ser muito perspicaz com a língua em que a gente habita, que a gente existe, né? E primavera, porque é isso, né, gente? Dentro de todo esse furor, todo esse furdúncio em que a gente está atravessando nesse momento, né, de humanidade, de mundo, né, de existência, né? É bacana pensar sobre o que a gente vai construir, né? O fim tem a ver com iniciar também, né? Então vamos primaverar, minha gente. Ok? E aí, falando sobre escrever, sobre língua, sobre dominar as linguagens, sobre poder ter domínio disso tudo, e para a gente poder brincar, a gente precisa estar muito inteirades, né? Do que a gente pode fazer com a língua. Então, não por menos, depois de 13 episódios, 13, né? Nós tivemos 13 debauches, né? 13 edições. A gente vai entrar agora nessa nova temporada para fazer mais 4 edições. E aí, não por menos, a gente vai começar com escrever. Tem território? E aí, para isso, eu convidei essas duas lindas e maravilhosas que estão aqui do meu lado, né, produção? Aí tá uma aqui e outra aqui.
meninas lindas! Boa noite, como é que vocês estão? Olá, boa noite, Tati. Boa noite a todos. Vocês estão nervosas, não, né? Então não. Eu tô só. Que nada. Ei, vamos começar essa brincadeira, então, hein? Vamos começar começando. Falando aqui de escrever, de território, eu quero começar primeiro fazendo essa minha tietagem, que eu sou boa nisso. Melhor, como apresentadora, eu sou uma ótima tiete, né? Eu quero dizer que é com um grande agradecimento. Eu sou muito fã, né, de vocês duas, assim, sabem, eu acompanho. A Jéssica eu conheço há mais tempo, né, amiga? A Sabrina há menos tempo, mas eu sou muito grata à existência de vocês duas no mundo, né? E como vocês existem, como se constroem, se reconstroem, né? Então, ó, queridos e maravilhosas, hein? Muitos anos, muita potência para vocês, meninas. E aí eu vou começar aqui logo mirando aqui em direção a Jéssica. Jéssica, tá aqui, Jéssica. Jéssica. Eu mesma tô aqui. Escrever, amiga, diga o que de você? Amiga, a escrita para mim, ela chegou de uma forma tão assim, inesperada, certo? Escrever se tornou uma forma de expressão mesmo. Tal hora chegou um momento que eu precisava colocar algumas coisas no papel, chegou no fim de transformação para mim. Então, escrever se tornou meio que um alicerce ali das minhas leituras, né? Acho que eu já falei algumas vezes em alguns lugares que eu comecei a ler muito cedo. E aí, quando eu fui me percebendo com o ato de ler, eu comecei a querer escrever. E aí, algumas escritoras femininas começaram a meio que abordar ali as minhas leituras e comecei a querer escrever junto, assim, sabe? A sentir esse desejo de escrever. E aí, se tornou expressão, na quarentena se tornou quase salvação. Chegou um momento assim, quarentena, assim, isolada, e eu pensei, meu Deus, eu preciso produzir, eu tenho que escrever, eu tenho que jogar as coisas pro mundo, não tô mais conseguindo, tenho que botar para fora. E foi muito disso, assim, foi mais. Acho que é um pouco de tudo para mim escrever, é um pouco de ação, de manifestação e de salvamento. E tu, Sabrina, o que escrever, o que é escrita, o que essa linguagem diz sobre você? Quem é Sabrina? Quem é você, Sabrina? Nossa. Ai, a Sabrina é vários personagens. Eu costumo dizer que habitam vários eus dentro de mim, né? E assim, são várias musas, várias inspirações. Eu escrevo poemas para mim mesma, para as outras várias de mim. E a escrita é uma extensão de mim. Eu vejo como algo que dá vazão, assim, materializa alguns conceitos meus. Eu digo que a escrita, eu costumo dizer que a escrita, as coisas que eu escrevo, na verdade, são coisas que as palavras conseguiram alcançar, né? Porque, na realidade, eu amo escrever, amo a escrita, mas eu vejo ela como algo limitado perante as coisas mais abissais, mais profundas, né? E eu amo escrever, porque é algo que me alivia, né? Porque é muito doido, é tanta coisa dentro, e se não fosse a escrita, talvez eu explodisse. E é isso. Não tem como explicar muita coisa, né? Que nem eu disse, as palavras não conseguem alcançar, né? É muito louco, nosso vocabulário é limitado. Eu tenho uma
poema sobre isso. Que incrível. A escrita, né? A gente pode compreender ela como um espelho de quem escreve, meninas. Assim, esse reflexo, né, das escritoras e dos escritores. Né? A Sabrina fala sobre personagem. Toda escrita tem a ver com refletir pedaços dessa pessoa que escreve. E se a gente pensa nesse espelhamento, o que a escrita, o que essas escritoras, o que esses escritores refletem em você, Jéssica, e o que a tua escrita reflete sobre quem você é? Anda. Eu acho que os leitores, no caso, eu consigo. Eu sempre falo isso, assim, que eu acho que com a vez da leitura a gente consegue ir para lugares, consegue conhecer pessoas, a gente consegue criar novas figuras na nossa cabeça, a gente consegue, ao mesmo tempo, entender o que aquela pessoa estava pensando naquele momento que ela estava escrevendo aquilo. A gente tenta, de alguma forma, se ligar emocionalmente àquela pessoa naquele momento e, através da escrita dela, através daquilo que ela traz, a gente consegue se conectar de algum jeito. Eu percebo isso nas escritoras que eu basicamente leio muito, e aí eu começo a perceber que eu começo a me identificar com aquilo de alguma forma. Então, de certa forma, eu acho que sim, é uma coisa de espelho, e ao mesmo tempo é uma coisa que o ser humano ele busca muito se identificar, sabe? A gente está sempre numa busca muito eterna de se conectar com algo, conectar com alguma coisa, com o universo, com alguém, com alguma coisa. A gente precisa de conexão, e eu acho que no meu caso, muito novinha, acho que desde os 10 anos de idade, assim, eu comecei a ler muito. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de conexões, assim. E aí eu comecei a ler um livro atrás do outro, tentando procurar essa conexão. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a me conectar com outra coisa que eu tava um pouco esquecida, talvez até um pouco, assim, explorada, né? E aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a perceber que eu conseguia me conectar com uma pessoa que eu não imaginava, que era a mim mesma. E eu parei, aí eu comecei a me conectar mais comigo, e aí a escrita ela veio muito para isso, eu comecei a me entender mais, eu comecei a entender um pouco sobre como são essas questões internas minhas. E aí fica mais fácil até você conseguir se entender e tentar trazer isso para outras pessoas também. Eu acho isso muito. Eu acho a literatura um negócio assim tão incrível, tão, tão forte, porque a gente precisa de alguma forma ali, ela traz aquele momento, sabe? O momento, ele pode se repetir várias vezes através da leitura. Eu acho isso uma coisa incrível. É um pouco de espelho, sim, e é um pouquinho de cada um que escreve. Então. E para ti, Sabrina? Deixa, tu pode só fazer a pergunta de novo. Eu não acredito. Então, a gente está falando sobre espelhamento, na verdade, né? Eu estou aqui jogando fagulhas de possibilidades aqui, da gente ficar um pouco brincando nessa ideia de que escrever, a escrita, né? O que nós lemos e o que nós escrevemos nos espelha, e as pessoas que a gente lê espelham, né? A gente, né, reflete e espelha, sabe? Nesse jogo, assim, né? E aí, a partir dessa relação, né, de espelhamento e de reflexo, eu te pergunto o que são essas, né, quais ou o que te reflete, que te espelha, e o que você espelha no que você escreve. Ficou mais confuso ou deu para... Mas se ficou confuso, amiga, aproveita, o mundo é uma confusão, entendeu? Astrologia. Terminando, pegando o gancho da fala da Jéssica, eu vejo a escrita, o reflexo dessa escrita, tanto a minha para o externo, quanto do externo a minha escrita, como impulso de criação e impulso de descobrimento. Foi algo que a Jéssica falou um pouco, né? Que é esse lance de você
conectar a si mesmo, de você se descobrir. E o lance de reflexo da escrita das pessoas sobre mim é muito doido, porque, assim, tenho várias gatas, assim, escritoras já bem conhecidas, né, e até internacionalmente, essas gatas que nos inspiram e tal, que estão escrevendo aí há muito tempo antes de nós. Mas as gatas que me rodeiam, que escrevem, as gatas assim que estão do meu lado, que a gente até escreve junta, essas gatas refletem demais em mim, assim, muita inspiração, muita inspiração. E eu vejo essas fagulhas que você diz, assim, refletir nessa nossa conexão, que às vezes nem é tão direta, mas acaba se interligando, tipo nós aqui que estamos interligadas falando da escrita. As principais pessoas que escrevem, que me inspiram e que refletem na minha escrita são as gatas que me rodeiam, que escrevem. Eu faço parte de uma coletiva de artistas negras de Fortaleza e da região metropolitana, né, que é onde eu moro em Maracanaú. E a gente a gente é uma coletiva de mulher arretada e forte, potente. E assim, no começo era uma coletiva de mulheres que escrevem, mas quando a gente se depara, nós somos mulheres múltiplas e diversas que faz tudo na arte, né? E aí essas gatas são as gatas que me inspiram todo dia. E nos dias que eu não escrevo, eu leio essas gatas e vejo o trabalho delas. E aí eu continuo a escrever. Os reflexos. Existem os reflexos ruins também. Não existem só os reflexos bons. E aí eu gosto muito de ler coisas que me afetam negativamente também. De tipo, os reflexos, é tipo os pedaços de espelho, aqueles pedacinhos de vidro que fica no chão que a gente pisa em cima, pedacinho bem pequenininho que dói que só o pé. Então, eu gosto dessas escritas também que me atravessam, dessas questões. Esses dias eu andei lendo umas coisas muito loucas, assim, de pessoas que escrevem conteúdos e tal, e essas coisas me inquietaram tanto que me tiraram coisas, pensamentos de mim mesma, de coisas que eu não sabia que pensava, e aí eu comecei a pensar. E é muito bom, é muito doido como a escrita mexe com a gente, né? Esses símbolos, signos, que são letrinhas, se aglomeram e formam vários sentimentos e ações. Sabrina, teu microfone, a gente faz a produção assim, né? Ó. Teu microfone tá indo e voltando. Aí eu acho que talvez tu possa falar um pouco mais perto, amiga. Só pra gente, Tá. né? E aí, já continuando, né? Eu adoro essas interferências, porque eu acho que diz sobre isso que eu quero que a gente converse um pouco agora, né? Que nós estamos comentando aqui, né, meninas, sobre a linguagem em relação a escrever, né? Isso que a Sabrina muito bem fala, sobre esses códigos que a gente organiza, né, que são desenhos que a gente precisa dominar aí, e a fala que tem, né, que tem a ver com essa organização, né, de pensamentos que a gente estrutura né, e vai aqui discorrendo, né? E aí eu quero que a gente chegue num ponto que é sobre a incorporação dessa linguagem, assim, né? Esses dias eu estava um pouco lendo, né, vendo, na verdade, né, umas falas sobre linguística, né? E aí tem, né, que ela continua estudando, né? É uma estudante de doutorado de linguista, né, de linguística, né? E ela estuda línguas de sinais, né? E a
especificidade do estudo dela, né? Língua de sinais na África. E aí ela vai falar, né, sobre as peculiaridades que são a língua de sinais, nos diversos lugares do mundo, e que é uma língua que envolve o corpo todo, né? Assim, mexe mexe o corpo, faz expressões, né? E por mais que a gente gesticule, e por mais que a gente venha aproximando, né, gente? Assim, a gente vem aproximando esses estudos, né? A gente vem, os estudiosos e os estudiosos, né, gente? A gente, como se eu tivesse domínio disso. Mas vem se aproximando os estudos entre a gestualidade, a língua de sinais, e, enfim, e sobre o pensamento das línguas de maneira mais geral. Mas a gente está falando de um código da escrita. E aí eu pergunto para vocês, em relação a essa incorporação, né? E essa relação de escrever com, tipo assim, vocês acham que tem a ver com essa verdade, a incorporação do que escreve, ou escrever tem a ver também com o domínio técnico, uma prática, uma relação de repetição, de disciplina, que tem muito mais a ver com a técnica? É possível separar? Tem uma verdade que aproxima ou distancia isso? Assim, a escrita não, a escrita precisa ser incorporada, tem que, sabe, tem sempre que vir da inspiração, né, assim. Eu lembro, aí só para finalizar aqui, né, tipo, eu lembro um pouco o Manuel de Barros, né, o lindo do Manuel de Barros falando, eu me sinto uma pessoa muito inspirada, e aí eu não confiando completamente nisso, todo dia eu sento às 5 da manhã e entro ali no meu processo, né. Enfim, estou falando essa brincadeira para deixar vocês, né, falarem um pouco sobre como é que é para vocês isso. Eu acho assim, agora eu tô pensando assim com a tua pergunta, eu acho que existe um pouco dos dois, só que ao mesmo tempo eu vejo grandes pessoas que eu admiro, artistas grandes, escritores que não tiveram técnica e não tiveram nem a escrita em si, a alfabetização em si. Porque aí eu fico me perguntando se a técnica é realmente antes, ao mesmo tempo eu vejo grandes escritores com muita técnica. Eu fico meio que dividida entre duas coisas. Patativa, que é um grande cordelista, ele era analfabeto, né? Então, e é lindo a escrita dele, é um cordel maravilhoso. Então eu fico me perguntando, será que tudo precisa necessariamente de técnica? Será que tem gente que já não tem uma coisa da incorporação mesmo? De sentir e vai e acontece. Eu já não sou muito essa pessoa. Queria muito, não consigo. Preciso de organização, eu preciso de prática, eu preciso de um momento, eu preciso de tudo isso. Tem pessoas que não, e eu admiro muito gente que simplesmente está ali naquele momento e vem, vai lá e escreve, tá fazendo. Então eu acho que eu fico um pouco dividida na pergunta, porque eu vejo grandes pessoas que não precisavam da técnica, e no sentido mesmo de fita linguística e tal, aquela coisa muito, a gente sabe, muito técnica, muito cabeça, muito acadêmica, porque eu acho que às vezes a academia deixa a gente muito cri-cri, muito fechado em algumas coisas, é bom e ao mesmo tempo a gente também tem que entender que a gente precisa ser balançada por aquilo, de alguma forma. E eu fico meio que dividida nessa pergunta, mas eu acho que a gente precisa de um pouco dos dois, e eu acho que depende muito da pessoa em si. Eu acho que todo mundo tem o seu processo, eu acho que o processo de escrita é muito individual, a não ser que seja uma escrita coletiva de todo mundo escrevendo junto, aí é uma outra questão. Mas eu acho que é uma coisa muito individual, eu acho que é um processo muito seu, você vai descobrindo de pouquinho em pouquinho, né? Eu não sei como é para Sabrina, mas eu acho que você vai descobrindo de pouquinho em pouquinho, entendendo como é a sua escrita. Eu acho que a minha escrita no começo, de agora, é totalmente diferente. Eu consigo entender a minha evolução, eu consigo entender o quanto, tipo, as minhas leituras, como a Sabrina falou, das pessoas próximas a mim, elas vão afetando a minha forma de escrever também, elas vão me inspirando, elas vão me trazendo formas de refletir, ou então elas vão me trazendo, aquilo ali eu achei massa, aquela escrita de fulana eu gostei muito, então aquilo vai me afetar de alguma forma. Eu acho que a gente meio que vive um pouco dos dois,
Só que tem gente que tem muito mais esse feeling do momento que vai. Eu não tenho certeza de momentos. E eu acho que é importante também a gente ver grandes pessoas, grandes escritores, que não são acadêmicos e escrevem lindamente bem. Então, eu acho que é muito individual, é uma coisa muito processo. Bom, o áudio tá bom agora? Tá massa? Eu posso começar respondendo essa questão com um poema? Tá bom? Demorou! Viemos aqui para isso. Ê! Tudo! Essa poema se chama As Deusas. Que a minha força de vida me seja sempre bondosa. Que o vocabulário limitado no qual me foi impregnado esteja sempre a meu favor. A mandinga da escrita sopre aos meus ouvidos palavras de libertação do espírito. Que Gaia me banhe com seu poder de justiça e me dê voz altiva e assertiva, como a flecha que acerta o alvo, como o uivo de lobas no breu da noite. E que meu corpo expulse esse vômito entalado aqui dentro em forma de poema. Quando calar, que não seja por rendida, e sim por sabedoria. Esse poema se chama As Deusas. Então, eu sempre acompanho discussões sobre essa questão, a questão do processo criativo, a questão da técnica, a questão da... A palavra que tu falou é... Meu Deus, eu esqueço das palavras. Sobre incorporar? Não, tem uma disciplina, essa é a palavra. Essa é a palavra que eu bato de frente, assim, desde criança, que é disciplina. O meu processo de escrita, ele é muito impulsivo. Impulsivo. Eu não tenho uma disciplina diária, assim como umas manas que eu sigo, assim, que uma delas é a Vanessa Passos, que eu adoro ela, que eu sigo. Tem também a Maria Vitória, que é a Estranhamente. Eu adoro essas duas manas, porque elas fazem muitos conteúdos, assim, sobre escrita, sobre processo criativo de escrita e tal. E eu não... às vezes eu fico assim, porque elas postam umas coisas, umas dicas e tal, e eu não consigo seguir. Eu não consigo ter essa disciplina diária de... Vou escrever aqui umas 2 páginas hoje. Na real, eu escrevo mais poesias, né? Assim, é muito louco você falar de escrita, porque a escrita tem várias vertentes, né? A literatura, ela é ampla, então tem a poesia, e cada um tem a sua estrutura, e cada um tem o seu processo, a sua... Enfim, mas eu sou mais da poesia, e a poesia, ela é altamente explosiva, né? A poesia, ela está acontecendo a todo momento, na real. O que acontece é o quê? Aquele lance que eu falei, o que a palavra conseguiu alcançar. Então, eu tenho uma poesia que fala sobre o que é a poesia para mim. Para mim, né? Porque eu não vou definir o que é a parada. Longe de mim querer definir, é o nome da poesia. Mas o meu processo criativo é o quê? Desde criança eu escrevo. Minha cabeça, ela é muito louca, se liga, é muita coisa direto na minha cabeça. Acho que todo mundo é assim, lógico, nossa consciência, nossos pensamentos é a 1 milhão por hora. Mas aí os meus pensamentos é muita coisa, e se eu não escrevesse, eu tinha pirado já, que é muita coisa. Quando eu não escrevo, eu sonho. Eu tenho uma interligação de
pensamento, escrita e sonho. Essas três coisas estão interligadas na minha vida. Então, o meu lance é para escrever, eu preciso me calar. Eu sou uma pessoa altamente calada, eu sou muito calada, eu falo muito quando eu estou nervosa. Acho que eu estou nervosa agora, será? Não, mas eu sou praticamente o tempo inteiro muito calada e observo muito. Então, esse é o meu processo criativo de escrita. Eu vou sentindo as coisas ao meu redor, percebendo as cores, as sombras, os sons, a forma das pessoas se moverem ao meu redor, tudo é um gatilho para eu fazer uma poesia, escrever alguma coisa. Eu sou mais da poesia, mas eu também escrevo crônicas. Amo crônica desde criança. Desde criança eu amava crônica. Nossa, fissurada. E justamente porque, por observar muito esse lance cotidiano e tal, essa coisa toda, escrevo muita crônica. E o meu lance de processo criativo da escrita é esse. É impulso, e eu não consegui ainda manter essa disciplina diária de escrever e tal. Agora eu estou escrevendo uns contos, peguei viagem com os contos, justamente pelo lance do sonho que eu falei. Eu sonho muito, eu tenho essa relação muito íntima assim, com o lance de sonhar. E aí, desde criança, eu tenho sonhos que eu guardei desde criança, que eu lembro até hoje esses sonhos. E aí eu fiz 2 contos a partir de 2 sonhos que eu tive. E a minha disciplina é essa, é livre. Adoro, a disciplina de ser livre é tudo, amiga. Eu quero ela para mim. Disciplina é liberdade, né? Já dizia Renato Russo. Eu vim entender essa frase um dia desse. Disciplina é liberdade. Eu acho que a gente está tentando encaixotar a disciplina às vezes, sabe? Acho que cada pessoa tem sua disciplina, assim. E é muito bonito ver como você fala sobre como é a sua maneira de se relacionar com a escrita, né? Para mim, você é super disciplinada com a maneira que você vivencia, né? Inclusive, você sabe falar sobre isso. Para mim, a disciplina, que tem a ver com essa liberdade, é justo quando alguém se apropria do que tá dizendo, do que está existindo, né? Para mim, isso tem a ver com disciplina. Mas que massa! Meninos, então, chegamos no ponto da pergunta que nos trouxe aqui. E aí eu vou jogar aqui essa bolinha para a Jéssica, que é: e aí, Jéssica, a gente pode mesmo definir um território em relação à escrita? A escrita tem mesmo um território? Se ela tem um território, de que lugar você está falando? Qual é o território que você habita? E aí daí eu quero que tu chegue no ponto em que tá todo mundo esperando por isso, amiga. Eu e todo mundo estamos esperando, que é: como é a tua relação com a escrita erótica? Como é que tu chegaste nesse ponto? O que é você nesse lugar? Você não disse pra gente ainda, Jéssica. Não esconda nada. Eu acho que estava todo mundo meio que já esperando esse momento. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu deixei para o final, que é para todo mundo ficar aqui até agora, amiga. Amiga, tá hora. Eu vou tentar fazer uma reformulação sobre isso. Para mim, escrita tem território foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei a ler pornografia e foi os primeiros momentos que eu fiquei assim: gente, isso aqui é literatura? Isso aqui não é literatura? Vamos ter esse momento, eu e o meu momento, né? E eu comecei a perceber que eu acho que escrever não tem território, mas eu acho que ela começa a ter meio que pequenas divisões de coisas, né? Eu comecei a ler muito jovem, como eu falei aqui várias vezes. E aí, quando cheguei uns 15 anos, mais ou menos, 16, eu comecei a ler meu primeiro livro, chamado Anais em Fogo, com os diários dela, que é maravilhoso, por sinal. Eu amo de paixão, tenho eles, eu amo muito. Eu ganhei esse livro de um amigo, que na verdade eu não ganhei, ele estava me oxidando, uma coisa assim, e ele deu esse livro para mim.
Ele falou, amiga, toma esse livro, fiquei pra ti. Aí eu comecei a ler e eu comecei a gostar muito do jeito que a Anais começa a descrever as coisas. Porque a escrita dela é absurdamente descritiva, né? Ela tá falando da vida dela. Não é, ela não tá tirando de um lugar para botar, ela tá falando dela, da vida dela, das sexuais dela, só que em forma de diário. Então eu comecei, meu Deus, que louco isso. E o livro dela é enorme, é esse tamanhozão assim. E eu comecei a, meu Deus, que essa mulher tá falando da vida dela, sexual, num livro. 16 anos, que é pirada. Me deu, tipo, uma piração total. E eu fiquei, meu Deus, isso é muito incrível. E ainda mais ela começou a escrever nos anos 60. Então, tipo assim, é uma outra parada. E eu comecei a me interessar mais. Acabou que eu comecei a ir aos pouquinhos vindo para as brasileiras, né? E, para quem não sabe, Lígia Fagundes Telles também é erotismo. Clarice Lispector também é erotismo. Pra quem não sabe, quem não tá sabendo, Virginia Woolf também. Elas também são um pouco eróticas, algumas. Tem vários TCCs, várias pesquisas relacionadas à felicidade clandestina, sendo um livro erótico da Clarice Lispector. Isso é muito interessante. Eu tava lendo isso aqui pra quem não sabe, meu TCC de finalização de curso vai ser sobre a Hilda Hilst e sobre a escrita dela, trazendo a escrita dela como narrativa para o teatro. E aí eu encontrei a Hilda, né? No meio de Lígias, no meio de Clarices, e aí eu comecei a ler a Hilda e eu me apaixonei. O livro que eu li da Hilda foi o Carta de um Sedutor. E aí depois eu comprei outro, quando eu vi um monte. E aí quando eu vi eu já estava lendo um livro de poesia. E aí, quando eu vi, eu já estava lendo um livro de contos e já estava lendo um monte de coisa dela. E eu me apaixonei de verdade. Quando eu comecei a ler a Hilda, eu acho que eu devia ter 18, 19 anos, por aí. E aí eu comecei a escrever também as questões eróticas. E eu comecei a entrar um pouco na escrita erótica também. Ela começou a me inspirar, porque eu, na verdade, desde a Anais de Fogo, eu tinha pequenos resquícios nas minhas poesias. Eu comecei a me afetar com a escrita da Anais. E aí, quando eu cheguei na Hilda, meio que eu encontrei um pouco. Na verdade, sabe quando você tem dentro de alma com um artista? Você olha para aquele artista e fala assim, meu Deus. Eu tenho uma conexão real com aquele artista. E para mim, a Hilda é uma artista. A forma que ela escreve, ela consegue traduzir coisas assim para mim que talvez eu nunca conseguiria em outro lugar encontrar. E a Hilda se tornou praticamente atualmente, é quase a minha vida. Eu só leio ela, só falo dela. Todos os dias só escrevo sobre ela, só escrevo coisas relacionadas a ela, né? Mas a escrita erótica, para mim, ela é um território, não. Eu acho que talvez ela seja quase uma ilha. Eu acho que ela não consegue nem ser uma coisa assim de território. Eu acho que ela é quase uma ilha, bem isoladinha. Quase ali, beirando um arquipélagozinho de ilhas, assim, porque eu acho que a gente ainda tem um problema com esse tipo de escrita. Eu acho que a gente ainda tá tentando entender esse tipo de escrita, certo? E lembrando que a escrita dela é considerada pornográfica, ela não é considerada erótica em si. Ela é gráfica. O que eu escrevo é erotismo. Que eu até várias vezes no meu Instagram que existe uma diferença de pornografia e erotismo. Eu até usei o mais incrível de um escritor francês, que ele fala que a pornografia ela é o erotismo dos outros. O erotismo é desejo, né? E eu falo de desejo nas minhas escritas, eu falo sobre vontade. E o desejo, ele não necessariamente precisa ser sexual, ele pode ser o desejo de continuação no mundo, o desejo de se firmar, o desejo de ter família, o desejo de qualquer coisa. O desejo, ele pode ser amplo, né? Quando a gente fala de pornografia, não, a pornografia ela é o desejo dos outros. A pornografia é tudo aquilo que a gente, na verdade, dá aquela escondidinha de desejo, aquele desejo escondidinho, e aí a gente consegue externar isso de alguma forma. A Hilda, ela consegue trazer, dentro de vários livros, coisas que eu amo muito, que é essas relações homoafetivas, principalmente as masculinas, que é falando sobre isso, sobre homens que gostam disso, que gostam daquilo. Então, tipo, ela traz também essa reflexão sobre dentro do próprio machismo. Ela pega o patriarcado e fala assim, olha, gatos, vocês
escrever sobre vocês, vou falar sobre vocês. E eu acho isso muito incrível. E aí eu comecei a perceber que eu posso também estar trazendo isso para as minhas escritas. E eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever, comecei a divulgar, contanto que na quarentena eu estava até bem mais assídua sobre isso. Comecei a postar no GT, fiz aquela coisa bem videoarte, estava muito empenhada. A escrita erótica, para mim, ela não é um território, ela é mesmo, ela consegue ser muito isolada muitas vezes. Eu acho que a gente precisa estar falando mais sobre isso. É muito complicado para mim, dentro da academia, é muito difícil ter. Dentro da academia que eu faço, eu faço artes cênicas no IF, né? Então, dentro da academia de artes cênicas ali, eu acho que eu sou a única pessoa que está com temas. Eu acho que, na verdade, eu sou a única, eu sou a primeira. Creio eu, assim, porque eu não vi ainda nenhum TCC forma que vai trazer a pornografia para dentro do teatro, como narrativa. E lembrando que, por mais que eu esteja trazendo essa coisa para dentro da minha pesquisa, eu tenho várias questões com relação à pornografia e tal. Eu sempre estou falando sobre isso nas minhas redes sociais, que é para a gente poder tentar, de alguma forma, entender que existem vários tipos de narrativas pornográficas. Existe a narrativa de vídeo e a narrativa literária. E elas são totalmente diferentes umas das outras. Que a gente precisa tentar ver qual é a diferença entre o lugar das duas formas. Eu comecei a perceber que a escrita erótica me fazia, tipo, ficar mais livre, mais leve. Porque falar disso, de desejo, me deixa mais leve. Quando eu falo dos meus desejos, eu fico mais tranquila. Parece que a gente vive com medo de finalizar desejos. A gente vive na nossa sociedade toda assim, né? Muito taurina, senhora. Muito taurina do coração. Comecei a sentir isso. Mas, assim, eu tô ainda caminhando na escrita. Na verdade, eu comecei a escrever mais poesias no começo. Hoje em dia, eu escrevo contos inteiros. 3 páginas, enormes. Ai, que delícia. Então, hoje em dia, eu já consigo. E aí, todo mundo pergunta, é verdade? Cadê esses textos? Queremos ver nessa quarentena necessária. Vamos Não, eu já coloquei alguns, né? Tinha no IGTV, tô botando no YouTube, tô falando os textos, né? Com essa minha vozinha aqui. Mas ainda tentando. Mas eu acho muito engraçado as pessoas. Ah, é verdade? Isso aconteceu? Eu falei, amigo, na minha cabeça pode acontecer várias coisas. Várias coisas na minha cabeça, o universo, querido, o universo na minha cabeça, ele é infinito. O território para mim parece que ele não existe. Eu vou até onde eu me permito. E é isso, ele vai acontecendo. Chegar no momento que eu vou dizer assim, não, eu acho que não é para mim. E eu acho que, por exemplo, poesia é incrível, mas eu não consigo escrever tanto poesia como eu escrevo conto. Conto, para mim, é uma coisa muito mais orgânica. Eu consigo fazer isso muito rápido. E como eu falei, a minha cabeça, querido, tem várias coisas acontecendo aqui dentro. E a imaginação de uma pessoa editor vai muito longe. Uma taurina tem muita imaginação. Mas é isso, amiga. Eu acho que eu comecei a fazer cursos, né, no começo. E aí já percebo o quanto a minha escrita evoluiu com a prática. Falou que disciplina é liberdade, né? Isso é muito incrível também. Eu queria ser um pouco mais livre com isso, mas eu percebo que eu preciso muito me concentrar demais. Eu preciso ser absurdamente discada no sentido mais cruel da palavra, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de organizações mentais. E aí, para mim, isso é importante, porque eu começo a entender que as coisas vão se encaixando. Eu queria ser muito mais orgânica como a Sabrina é, sabe? Que a disciplina dela é a disciplina da liberdade. Eu queria ser muito mais assim, que eu acho que eu seria bem mais... Eu seria mais prática com as coisas. Eu tô começando a trazer os meus contos para dentro do meu TCC, que tá sendo muito incrível, porque eu tô começando a fazer uma ligação entre as duas coisas. E aí eu tô trazendo outras narrativas, que são minhas narrativas, além das narrativas da Hilda, que já são por si só narrativas que já são famosas. E acho que é um pouco de perceber que eu também posso ser. Saiu da escritora, eu também posso ser. Então é isso. Amo! Ai, que delícia! Quero ler todos esses contos. Eu vou te procurar mais, amiga. Acho que eu li poucas coisas tuas e vi poucas coisas. Quero ver mais.
Mas gatilho. Mas eu preciso também me externalizar mais. Mas, pô, galera, também Me externalizar mais. gatilho numa quarentena dessa, sozinha, ficar lendo conto erótico demais também não vale a pena, não rola, galera. E, amiga, imaginei que eu escrevi muito na quarentena. Ainda bem que eu tava com alguém, porque senão eu já fiquei tristíssima. Não escrevi nada. Não tem pra conto erótico, minha querida. Mas falando dessa relação de prática, né? Eu sinto que eu também tenho isso, assim, sabe, Jéssica? Eu acho que eu caminho um pouco mais para isso, assim. E eu acho que eu tenho caminhado cada vez mais, assim, né? Sobretudo para a escrita, que eu não acho que é um campo que eu tenho tanta tranquilidade, né, de vida, assim. Eu me sinto uma pessoa que tem uma certa dificuldade com a escrita. Eu me coloco na exigência. Eu também preciso, sabe, de um lugar específico, uma hora, sabe? A minha disciplina com a escrita tem a ver com isso, sabe? Com vários rituaizinhos, assim, né? É mais do que a disciplina, percebe? É os rituais, assim, né? Mas é isso, né? Eu acho que é muito bonito ver vocês falando assim, porque eu acho que é isso, fala sobre Amiga, cada será que é uma, coisa né? de taurino isso? Mulher, não vamos falar de signo, não. Não, amiga, relaxa. É nada, é porque eu acho que tem gente que precisa muito de organizações. Não, eu acho que a gente precisa muito de organização, assim. Eu acho que a gente vai descobrindo as nossas coisas, né? Descobrindo as coisas. Eu acho que no começo eu era muito mais orgânica, depois eu percebi que eu precisava de um momento. E eu comecei a perceber, e aí eu comecei a entender que eu preciso de tempo, de organizações. Eu acho que é um pouco mesmo. Eu acho que eu queria ser muito a Sabrina, assim, mais leve que isso. Acho que eu desejo muita coisa, amiga. Eu desejo muita coisa ao mesmo tempo, aí eu preciso me concentrar num desejo só. Aí talvez isso seja coisa de taurino. Mas, Sabrina, amiga, é contigo. Como é que é para ti? Existe esse território? Que território você habita? De onde é que você fala? Né? Enfim, como é que é a sua compreensão, assim, né, em relação a isso tudo? Antes de eu falar, vou só dizer que a minha internet está só falhando um pouquinho assim. Eu quase não ouvi tudo que vocês disseram, mas deu para acompanhar. Vou começar de novo a responder com um poema. Que responde de alguma forma essa pergunta. Essa se chama Diluir até existir. Cotidiana eu se desfaz por aí, desmanchando, despetalada, descompassada e urgente, ruindo meus mundos, pedaços de unha pela janela, quando insônia, resquícios de útero pelo ralo, quando serpente, fios de cabelo no lixo, arrastados de meus pés por ruas e rios, meus cheiros de hormônio nas calçadas, nas varandas, nos bares, nas bodegas, nas avenidas, multidões de mim. Diluir até existir. Um dia me perguntaram se eu foco assim na poesia erótica. Se liga, porque vocês começaram a falar de erotismo aí, eu já esquentou aqui. Mas me perguntaram um dia se o meu foco, assim, e acho que é um pouco dessa pergunta, né? O meu território na escrita, ele é o erotismo? Me perguntaram isso um dia. E aí eu fiquei sem saber se eu dizia que sim ou se eu dizia que não. Porque é muito doido, como o lance lá da minha disciplina livre de escrever. E é muito doido, porque eu não tenho essa disciplina de escrever todo dia. Assim como nada na minha vida, eu coloco essa disciplina, né? De, todo dia você vai fazer assim. Mas eu acabo escrevendo todo dia, sem querer. Porque se eu não escrever, eu piro, né? Como eu já disse. Mas e escrevo muita poesia erótica.
a Jéssica aí o tempo inteiro dizendo que eu queria ser como a Sabrina e tal. E eu queria escrever mais contos. Eu queria muito escrever contos eróticos. Os 2 contos que eu escrevi não são eróticos, mas eu queria começar a escrever uns eróticos. Tenho que me colocar para jogo para fazer, se liga? Às vezes eu fico esperando alguma coisa, se liga, para poder escrever. Porque a minha mente doida, às vezes vem uma imagem, dessa imagem eu tiro uma parada muito doida que se estende. E assim, eu acabo escrevendo muita poesia erótica, mas eu não me vejo nesse território só do erotismo, porque eu escrevo muitas coisas além disso, mas eu me vejo como uma pessoa erótica. E é por isso que isso se reflete no que eu escrevo. Eu me vejo uma pessoa altamente erótica, sem forçar. Eu vou ocupar agora a astrologia e vou dizer que a minha Vênus em touro. Mas eu sou uma pessoa extremamente erótica. Sim, minha Vênus é em touro, gente. Mas aí, esse território da escrita, eu me vejo pairando nesse território. É um território não lugar, que é um território que paira, fica pairando assim por vários lugares, como tem dizendo aqui, nas avenidas, na bodega, quando eu vou ali na bodega ali, quando nas ruas, nos rios, os territórios, são vários lugares. Mais uma coisa importante assim da escrita, que eu reflito muito, é sobre esse não lugar de escritora. Na realidade, eu reflito muito sobre isso, que é aquele lance, o que é ser escritora, ressignificar o que é ser escritora, né? Ser escritora é ter um livro publicado por uma editora, ser escritora. Então, eu reflito muito sobre esse não lugar de escritora e me vejo nesse lugar de mulher que escreve ao mesmo tempo. E aí eu penso muito sobre escrever como forma de entender o meu corpo território enquanto mulher poeta numa cidade industrial. Uma mulher poeta numa cidade industrial. Eu reflito muito sobre esse território que eu moro, que eu habito, que eu nasci numa cidade. Eu nasci no meio entre as indústrias e a serra, território pitaguari indígena, e aí eu reflito muito sobre esse lugar que eu habito. E aí também reflito sobre a escrita, sobre escrever e sobre ser escritora. Eu reflito muito sobre a questão do epistemicídio. Um dia eu fiquei pegando viagem e tal, lendo a Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que ela fala sobre a máscara de Anastácia, e ela fala sobre esse silenciamento, né, da colonização, esse silenciamento em cima da mulher negra. Essa máscara da Anastácia, como ela representa, ela é muito representativa referente ao epistemicídio, o silenciamento e apagamento de todas as mulheres escritoras negras do Brasil, da América Latina, e eu fiz essa interligação do epistemicídio com a máscara de ferro de Anastácia, com o feminicídio. Fiz essa interligação, porque para mim é uma violência só, que é a tentativa de silenciamento e de apagamento e de morte e misoginia às mulheres. Então, eu fico refletindo o tempo inteiro sobre esse meu lugar de mulher que escreve e do porquê escrevo. Essa pergunta é constante, né, no mundo da literatura e tal. Essa pergunta é constante: por que eu escrevo? Por que tu escreve? E aí eu reflito sobre por que eu escrevo. Porque eu me vejo cansada.
A Grada Quilomba, ela reflete nesse livro, Memórias da Plantação, sobre o outro de quem? Nós somos o outro, né? A pessoa negra é o outro do branco. A mulher negra, ela é o outro da sociedade toda. Ela é o outro, ela não é o sujeito. Ela não é a protagonista da sua história, ela não é... Se liga? Então, por que eu escrevo? Eu escrevo para escrever a minha história, para que eu não seja silenciada, as minhas falas, as minhas letras, os meus sonhos, porque me vejo cansada de temer a morte das minhas palavras, das minhas letras, da minha história, porque quando eu penso que eu não conheço muita coisa da minha história no passado, porque não há registro, porque mulheres da minha família não escreveram, eu escrevo. E aí, meu território de escrita é tudo isso, misturando tudo. Que forte. Grata pelas suas palavras. Meninas, então, a gente tem um compromisso de tempo e eu quero cumprir para guardar na existência esse tempo, né? Eu acho que é bacana essa organização assim, né, cíclica. E eu quero resguardar essa coisa com o tempo. E aí o debauche ele acontece assim, né, durante 1 hora. E aí eu quero que a gente faça esse encerramento agora. E aí eu quero que eu vou propor, né, que a gente finalize assim, ó. Vocês vão se despedir, né? E aí eu quero que vocês, nessa despedida, falem em uma frase, se a escrita de vocês, né? Essa existência com a escrita, ela é uma navalha, e ela é uma navalha na mão, né, na mão de vocês, essa navalha. Ela vai servir para fazer um corte nesse momento em que a gente está, de humanidade. O que esse corte vai abrir? O que vocês querem ceifar? O que vocês querem que se abra? E é isso. Vou deixar vocês fazendo essa despedida com essa brincadeira. Eita, meu Deus do céu, que despedida. Aí eu vou falar a primeira coisa que me veio nessa. Que a minha nesse sentido de. Primeira coisa que me veio na minha cabeça, assim, muito instantânea, foi tipo assim: deixa as gatas gozar, por favor. Coisa que veio na minha cabeça. Foi isso, acho que é isso. Acho que essa navalha tem que abrir. Tem que abrir isso. Deixa as gatas gozar, por favor. Deixa as gatas falar. Deixa as gatas sentir prazer, deixa a gente sentir prazer, deixa a gente falar de prazer. Então deixa as gatas gozar, deixa as gatas ter desejo. Bicha, pensou quase a mesma coisa que eu. Mentira! Que tudo! Com uma navalha para abrir. Aí, quando tu falou em abrir, eu só imaginei várias bucetas se abrindo, assim. Amiga, eu também. Por isso que na hora me veio assim, deixa os gatos gozar. É isso, uma navalha que abra os caminhos, assim, da escrita, que essa galera leiam mais mulheres e saiam dessa perspectiva limitada do academicismo que enaltece tantos homens, e que essa navalha abra esses caminhos e esses desejos, né, de ler mulheres, que essa navalha abra desejo de mulheres para com outras mulheres e dessas mulheres para a escrita. Que essa navalha abra esses desejos da escrita em outras mulheres, que essa navalha queime esse patriarcado e todos esses homens misóginos, machistas, escrotos,
que essa navalha faça as pessoas entenderem que a mulher erótica não merece ser violentada, que a mulher que está ali livre com o seu corpo sendo livre, com a sua corpo, com seu cérebro, que essa navalha abra esse pensamento de que as mulheres livres, elas não estão lhe convidando para tocar nela, que as mulheres livres não são menos, que o meu corpo não é mais que a minha poesia, que nem minha poesia é mais que o meu corpo, eles são uma coisa só. E é muita coisa, eu não vou falar mais não. Ai. Que essa navalha rasgue toda o moralismo dessa sociedade hipócrita. Tudo, que navalhas maravilhosas. Meninas, muito obrigada, imensa gratidão, enfim, estou muito contente de voltar e voltar para a temporada do Debauche nesse formato, olhando vocês duas, rindo e sendo com vocês. Inspiração, muitos territórios, muitos caminhos, muitas navalhas e muito espaço para a gente caminhar, para vocês, assim, grata, espero que vocês escrevam muito mais e que outras manas, né, que vocês inspirem outras manas à escrita. Eu acho que é sobre isso, Sabrina. Você foi falando e meu corpo foi um pouco ficando marejado aqui, assim, eu fui um pouco me espelhando no seu piscianismo, eu comecei a ficar assim, um tanto cheia d'água. E aí, delícia, umidade. É bom. E aí, gente, falando agora para o nosso público que está aqui, gente, obrigada para quem acompanhou a gente, para quem está aqui acompanhando agora, para quem vai ver daqui a pouco. Grata, obrigada, né, a produção, obrigada, Helena, obrigada a todas as meninas, né, Clara, Kátia, a produção do Dragão, né, todo mundo que está aqui trabalhando na operação, nos bastidores, adoro isso aqui, né, nessa plataforma, para fazer isso tudo acontecer, para que a gente possa estar aqui. Obrigada ao Arte em Rede, né, que é esse edital, esse projeto, que é bem legal, bem bacana. E dizer que o projeto, né, do Debauche de Primavera, nós vamos seguir por mais 3 terças-feiras, então apareçam aqui para ver a gente. Não vou dizer os temas, vou deixar aqui na surpresa, mas cada dia é um tema distinto, com pessoas diferentes, sempre às 19 horas, sempre aqui nesse mesmo bate-local, com outras bate-pessoas e com papos muito legais. Um beijo grande, gente. Tchau. Boa noite, grata. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Obrigada. Vamos